Muito bem, olá, boa noite, internautas, boa noite, irmãos, a todos vocês que acompanham a Comissão Justiça e Paz de Brasília, tanto aqueles que há muitos anos acompanham presencialmente os nossos encontros, que antes da pandemia aconteciam lá na Cúria, no Auditório Dom Freire Falcão, e a você que foi se achegando depois dessa pandemia e ia nos acompanhar pelas redes sociais. Essa é a terceira edição que a gente faz da nossa conversa de Justiça e Paz online. Então, mesmo distantes, a gente quer deixar aí para você um grande abraço, um abraço fraterno e agradecer já a sua audiência. Eu sou o Alan Barbosa. Hoje vamos ter, você já vê aí os nossos convidados. Teremos uma conversa para nos iluminar. É o que a gente está precisando e resgatar nossa esperança, fortalecer ainda mais a nossa fé. E eu quero já pedir a saudação e o boa noite do professor José Geraldo, que é da casa, é também da Comissão Justiça e Paz, para dar aí também as boas-vindas aos nossos convidados. Professor, boa noite. Boa noite, Alain Barbosa. Boa noite, Fernando Barbosa. Vocês estão parecendo dois pares de vasos aí, Barbosa e Barbosa. E cumprimentar também o professor Melilo Diniz do Nascimento. Um prazer revê-lo e nesse espaço de interlocução com os que acompanham as conversas de Justiça e Paz nos moldes que a Alain já mencionou. Boa noite a todos e a todas. Pois é, professor José Geraldo, ex-reitor da Universidade de Brasília, ainda professor, titular da Universidade de Brasília, é o homem do direito achado na rua e membro atual, como disse, da nossa Comissão de Justiça e Paz. O nosso outro convidado já foi da comissão por 3 vezes, tem uma história construída dentro dessa comissão e ainda é um grande batalhador, um grande lutador dentro da nossa Igreja Católica, participando aí de várias ações, principalmente na área dos direitos humanos. É também advogado, é doutor e pós-doutor, doutor em sistemas de controle de corrupção e pós-doutor em direito penal e garantias. Melilo, seja bem-vindo, viu, meu amigo? Boa noite para você. Boa noite, Alain. Boa noite, Fernando. Boa noite, meu amigo e professor José Geraldo. E é uma felicidade aqui estar junto com vocês, agradecendo a todas e a todos, mas também dizendo que eu me sinto em casa. A Comissão de Justiça e Paz é parte da minha história. Eu servi a esta importante instituição por 9 anos, em 3 mandatos distintos, e dizer que é sempre uma honra e uma alegria retornar, especialmente na companhia dos Barbosas e, obviamente, do Zé Geraldo, de quem eu sou fã incondicional. Eu digo que os Barbosas ainda vão dominar o mundo, as pessoas não acreditam nisso, né? Desde Rui Barbosa eu falo isso. Aqui hoje o Fernando é o nosso companheiro mediador nas redes sociais, vai estar acompanhando você, internauta, tanto no YouTube quanto no Facebook. E aí a gente já faz aquele convite, né, Fernando? Boa noite. Boa noite, Zé Geraldo, boa noite, Melilo, Alain, né? Olha só brincando com essa questão dos Barbosas, a gente é um título que traz dos barbas, e na verdade ele teve também uma origem dos indígenas astecas, que tinham previsto, antes mesmo que os espanhóis chegassem até a terra deles, eles previram os barbas, né? Que eram, e aí tem uma tradição nessa linha desse nome, né? Bem-vindos, bem-vindas a todos e todas, internautas que estão aí, já gente já dando boa noite ali no YouTube, o pessoal, o Padre Onivaldo, ele está lá se identificando como Onivaldo, né? O nosso companheiro o Zé Carlos está lá com a gente, Roseni de Terezinha, também lá, desde Teresina, no Piauí, né? E Daniele e Gildete, boa noite para todos vocês. Estamos aqui, então eu vou ajudar nessa mediação. Quem tiver alguma pergunta, alguma coisa para participar, alguma colocação, por favor, participe. É bem-vinda, é muito bem-vinda, né? Todos e todas aí, tá bom? Boa noite e bom momento de conversa para todos nós.
Gente, para a gente começar aqui, quero trazer um pouco do evangelho de hoje, que é em Mateus 9. Estamos refletindo São Mateus. E hoje ele traz a história de Jesus fazendo milagres. E a gente está precisando de milagres também, né? Milagre de fortalecer a nossa fé, de fortalecer a nossa esperança. Mas aquela mulher com hemorragia que fala, se eu puder pelo menos tocar no manto dele, eu ficarei curada. Jesus disse para ela, coragem, filha, a tua fé te salvou. E vamos pedir a Deus que ilumine os nossos amigos José Geraldo e Melilo, para que eles aumentem a nossa fé, para que nós também sejamos salvos. Diz que quando se fala tanto em democracia como estamos falando, é porque realmente, talvez, a nossa democracia esteja correndo risco. E o tema do nosso programa é este: a importância da democracia e os riscos atuais. Eu passo a palavra agora para o Melilo fazer a sua exposição. Fique à vontade, Melilo. Bom, mais uma vez, obrigado. Eu acho que, por misericórdia, vocês me pedem que fale antes do Zé Geraldo, porque realmente é difícil para qualquer pessoa com juízo falar depois do Zé. O Zé, vocês vão escutar daqui a pouco a fala dele, ele sempre traz uma contribuição inestimável para qualquer debate, especialmente esse tema da democracia, com quem eu tive a oportunidade, José Geraldo, de, como aluno, como amigo, como uma espécie de Sancho Panza, não é, poder apreender. E, obviamente, pensando nos Barbosas, viu, Fernando? Eu já vim de barba para poder fazer essa homenagem, não só a vocês dois, mas ao famoso Abelardo Barbosa, não é? Conhecido radialista e comunicador brasileiro. Espero que eles nos inspirem também numa noite como essa, com tanta gente que vai nos acompanhar nesse debate. E parece que essa é uma grande premissa. A democracia brasileira está submetida a uma série de ataques e a muitos riscos. Eu queria lembrar que a gente não tem tanto tempo assim de experiência democrática, e mais do que isso, desta experiência democrática. A democracia é uma conquista no Brasil tão importante quanto recente, e nunca é demais deixar de lembrar o valor que existe, por exemplo, em falar, em votar, em participar de reuniões como esta, sem medo de ser feliz. A nossa democracia, entretanto, tem diversos elementos que vão erodindo essa concepção de democracia. Eu vou dar ou alguns exemplos. O abuso de poder, o racismo estrutural, as distinções graves entre os gêneros, as intolerâncias de todos os tipos, as violências policiais, a criminalização dos movimentos sociais, a destruição da natureza e dos povos originários, as políticas públicas insuficientes, as redes de proteção social reduzidas, os desastres criminosos como o de Mariana ou de Brumadinho, os desequilíbrios regionais, as disparidades nas distribuições dos recursos públicos, a própria corrupção, a crise de representação política, as desigualdades, as exclusões, transformam a democracia brasileira em algo muito delicado. É claro que, no período de redemocratização, isso melhorou muito, mas, apesar disso, temos grandes desafios. E, obviamente, que eu não vou entrar numa discussão semântica sobre o que é, porque há autores bem melhores que eu que discutem o que é democracia, desde clássicos como Norberto Bobbio, até um conjunto de politólogos, juristas que discutem isso. Mas eu posso dizer o seguinte, é que é na democracia que a gente vive melhor, e eu vou dar o exemplo brasileiro. Em 1980, o nosso IDH, esses dados são da ONU por meio do PNUD, o nosso IDH, que vai de 0 a 1, era de 545 em 1980. Chegamos a 2019 para 0,760, ou seja, saímos de 0,545 para 0,760. Isso significa o quê, concretamente? O país melhorou com relação à mortalidade, ao acesso à escola e ao tempo de estudo, aumentou a expectativa de vida e diminuiu a desigualdade de renda, exatamente no período da redemocratização.
Eu retomo aqui um pouco a realidade e a questão social brasileira. Essa ideia de que foi na redemocratização que houve essa mudança da vida da população representa exatamente que há uma influência direta entre a participação democrática e a mudança de vida. De uma forma mais ampla, eu posso afirmar o seguinte: a democracia oferece mais oportunidades para superar as exclusões por meio de inclusões, ainda que sejam necessárias profundas mudanças no Brasil. E isso não é só no Brasil. Na América Latina, nós tivemos aí um conjunto de mudanças com relação à democracia, né? Por exemplo, vários países saíram de uma ditadura nesse período, um pouco antes, um pouco depois, para uma ideia de democracia, pelo menos formal. E a tarefa era consolidar isso através de um marco que eu leio a partir de Boaventura de Souza Santos, que é a democratização da democracia. Ou seja, quando o conjunto de membros de uma comunidade concorre pessoalmente, quanto mais concorre pessoalmente no processo de tomada de decisão, mais essa democracia se democratiza, não é? Claro que a aplicação desses mecanismos, por vezes, é realizada de maneira subvertida. Ao minimizar as atribuições que a cidadania tem como depositária da soberania nacional, aproximam-se situações em que a democracia não é mais representativa, mas apenas delegativa, como afirmado por Guilherme O'Donnell, um importante politólogo argentino no contexto da América Latina. De todo modo, há, de vez em quando, momentos em que há uma transformação por meio das elites, especialmente, em que se modifica o pacto democrático, ainda mais em tempos de desencanto na política. E isso fica muito evidente quando percebemos os populismos que existem na região. A maior conquista desse período, entretanto, eu quero destacar, é a própria Constituição de 88, que é um marco e um patrimônio desse período. Contudo, nessa mesma época que eu estou me referindo, chamado de redemocratização, houve um aumento significativo dos desafios da política. E aí eu coloco entre esses desafios a erosão da democracia, o que muitos têm chamado de democracia iliberal. Os teóricos americanos, como Levitsky e como Stanton, tantos têm chamado isso de democracia iliberal. No Brasil, especialmente após a eleição de Jair Bolsonaro em 2018, esse quadro ficou mais evidente. Com o fim da terceira onda das democracias na América Latina, chegamos a uma situação em que é possível se ter um modelo não democrático, portanto autoritário, inclusive por meio de eleições legítimas e legais. Com 30 anos de redemocratização, esse ano de 2018 encerrou o que eu chamo de, o que vários autores chamam de Nova República. E essa mudança se deveu a uma série de fatores. Primeiro, porque Jair Bolsonaro quebrou um padrão de pelo menos 16 anos de polarização entre PT e PSDB nas eleições presidenciais. Depois já havia uma crise evidente. Havia a apropriação do Estado pelo capital financeiro, havia uma aceleração tecnológica que modificava a estrutura e o rumo da sociedade brasileira, e houve um aumento significativo das formas de controle social e ordem nesse século. O Zé Geraldo participa de um recente livro chamado Relações Indecentes, ele vai daqui a pouco divulgar, não é? Em que se identifica a extrema relação de controle entre setores do judiciário, setores do Ministério Público e a própria vida política brasileira. Além disso, como diz o Papa Francisco, nós temos e tínhamos uma economia que mata e se transformou naquilo que nós vamos chamar de sociedade e modelo neoliberal. No caso brasileiro, a partir das eleições de 2018, nós vimos emergir uma nova elite, uma elite dirigente, que nunca teve vergonha de mostrar o seu conservadorismo. A burocracia militar, outro exemplo que se aproximou da política, se transformou num misto de serviço e tutela à disposição do governo federal. E nós tivemos também, nesse processo, o surgimento de setores da polícia e algumas milícias que se integraram no sistema de governança e de governabilidade. Do outro campo, um grupo
neopentecostais, tanto nas denominações evangélicas como também dentro da Igreja Católica, fez parte desse projeto que exige uma outra discussão a respeito das relações entre religião e política. Parcela do mercado, dentro desse movimento que chegou em 2018, deu um ar de futuro ao velho liberalismo. E reapareceram na política temas morais mobilizadores de uma parcela das classes médias urbanas. Então, mais que retrocessos, há, na minha avaliação, um ciclo político de disputas. Eu tenho dito que nós saímos do presidencialismo de coalizão, marca daquele período anterior, até 2018, e inauguramos o presidencialismo de colisão, que é um espaço onde a disputa política se dá por meio do conflito, por meio do zigue-zague permanente e, obviamente, sem a permanência dos direitos que foram adquiridos tanto na Constituição como ao longo desses 30 anos. De toda forma, é possível afirmar que a democracia brasileira está submetida a um conjunto de ameaças. De um lado, aumentou o apoio popular à democracia. Recentemente vimos uma pesquisa da Datafolha que diz que o apoio à democracia está na casa de 75%, nunca teve mais alta na história. Se nós compararmos com outras pesquisas feitas, por exemplo, pelo Latino Barômetro, com sede no Chile, até 2018, esse número estava em torno de 50%. A partir também dos ataques que a democracia sofreu no governo Bolsonaro, houve essa percepção maior da população. Do outro lado, nós estamos vivendo uma crise sanitária, econômica, com um grave empobrecimento do país, que são situações terríveis em curso e que vão ampliar as desigualdades, criarão novos contextos e se somarão ao movimento pendular do atual presidente da República, em torno de conflitos, ora com o Congresso Nacional, ora com o Poder Judiciário, ora com a imprensa, ora com os movimentos sociais. E neste último movimento, não a partir das investigações que chegaram no seu pescoço, reduziu um pouco essa tentação de permanente conflito e confronto, especialmente com os setores do Poder Judiciário. Aumentou, nesse momento, uma proximidade com o Congresso Nacional, por meio do Centrão, que se indica, de acordo com números levantados pelo jornal Valor Econômico, que já há algo em torno de 206 parlamentares ligados a esse modelo de Centrão, que podem formar uma base de apoio ao presidente, o que reduz o conflito existente no parlamento e mantém o conflito por conta das disputas judiciais e jurídicas que existem com o Ministério Público e também com o Supremo Tribunal Federal, especialmente. Por fim, a gente chega nesse momento com uma parcela da população dando um apoio popular ao presidente, que é uma opinião que se cristalizou em torno de 30%, conforme as pesquisas, e esse número está firme, pelo menos desde dezembro de 2019. Do outro lado, há oposições que estão lutando para confirmar uma possível unidade, há movimentos que estão sendo feitos, somos 70%, somos pela democracia corintiana nas torcidas de futebol, e que tentam oferecer um caminho para o afastamento do presidente da República, mas ainda não encontraram a necessária correlação de forças, ainda que tenha havido manifestações populares recentes e que foram crescendo ao longo do tempo. Diante disso, e aí para pensar um pouco a nossa democracia, eu suscito alguns cenários. O segundo semestre, que começa agora em julho, quando está tendo essa primeira conversa do segundo semestre de Justiça e Paz, se inicia com terríveis números, que são números decorrentes das mortes de muitos brasileiros e brasileiras sob a Covid-19, somado às incertezas do futuro. Eu tenho dito de maneira muito clara que o presente é incerto, a única certeza que temos nesse momento é que tem um futuro, não é? Amanhã é um futuro. O campo econômico e social tem uma tendência de graves tragédias, o aumento da pobreza será muito grande, e ainda há uma resistência das instituições ao avanço antidemocrático, com eleições agora em novembro de 2020, eleições municipais, que vão ter muitas dificuldades, governadores que assumiram, em certa medida, a frente ao combate à pandemia,
e um governo federal que perdeu a coordenação, o rumo, e não tem nenhum projeto para esse momento atual. Assim, quais são os cenários possíveis a partir dessa conjuntura? Eu sugiro alguns. A manutenção de Jair Bolsonaro é o primeiro, com a ampliação de um parlamentarismo brando, com isolamento do presidente, com algumas demonstrações políticas de sua sobrevivência. Depois, um acordo nacional em torno da saída de Bolsonaro, com duas possibilidades: o impeachment, construído para a assunção do vice-presidente, general Hamilton Mourão, para um governo de menor tensão social, e a possibilidade de cassação da chapa completa, eleita em 2018, por meio dos caminhos jurídicos presentes no eleitoral, seja ainda no Supremo Tribunal Federal. Ou a hipótese que agrava a crise democrática, que é uma solução autoritária a partir do próprio núcleo dirigente, chamado autogolpe, com ainda uma maior presença das Forças Armadas e de alguns setores da sociedade civil em torno de um modelo de força com congelamento de direitos civis e diminuição dos papéis constitucionais das instituições. Esses cenários eu descrevo nessa ordem, exatamente por conta de suas probabilidades, e vai depender, obviamente, de cada momento da conjuntura que se avizinha para a nossa democracia. Eu queria sugerir, primeiro, a hipótese do isolamento com parlamentarismo brando. No atual quadro, é possível um cenário de submissão de Bolsonaro, muitos dizem que já está acontecendo, pela redução dos seus conflitos e de seu governo aos demais poderes e instituições. Diante das crises, ele recolhe seus desejos, distancia-se de seus apoiadores mais radicais e fica com uma necessária, mas relutante obediência aos ditames da economia, do mercado e da política. Assim, haveria uma consolidação de uma espécie de parlamentarismo brando que vem sendo construído desde 2019 com apoio e mediação do Supremo e de outras instituições, com o deslocamento do centro decisório para o Poder Legislativo. Em que pese essa possibilidade, nós temos pouquíssima tradição nessa abordagem e, ao mesmo tempo, que tivemos alguma experiência exitosa, como na reforma da Previdência, em que houve esse consenso sobre a proposta do Executivo e do Legislativo, que conseguiram aprovar, não entro no mérito, mas que causou uma mudança severa nas regras de previdência social. De todo modo, a enorme crise que se avizinha definirá o nível de radicalização da gramática ultraconsensual do modelo político brasileiro. No modelo brasileiro, não se faz política de maneira majoritária, mas ultraconsensual, através da relação com as instituições, com a imprensa e com a opinião pública. O grande desafio vai ser modificar, para esse cenário dar certo, o perfil de seus aliados, haja vista, por exemplo, agora, a nomeação do ministro da Educação, que não consegue se firmar, porque, além dos problemas de alguns, outros não têm a adesão desse grupo mais ideológico, chamemos assim. Eu não creio que seja a melhor descrição, mas é como está vigorando um pouco no debate público, não é? O segundo cenário é o cenário que pode estar sendo construído por meio de um eventual impeachment, não é, construído para a assunção do vice-presidente Hamilton Mourão, ou a cassação da chapa completa, como eu dizia antes. O impeachment, nós temos experiência no Brasil, temos tradição, e não é uma solução incomum. Já há cerca de 40 impeachments na mão de Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e isso está sendo lentamente cozido pelo parlamento numa espécie de aguardo, de espera, em caso de alguma necessidade. As oposições, mesmo sem a devida unidade, aumentaram suas articulações, há movimentos na rua, ainda que reduzidos por conta das restrições sanitárias. O grande desafio é saber como é que se vai dar o desgaste necessário, porque Bolsonaro ainda conta com um apoio de cerca de 30%, um terço da população é muita gente, geralmente quando aconteceu o impeachment, esse apoio estava na casa dos 15%, e obviamente vai ter que submeter isso aos interesses, tanto do mercado quanto das elites, diante de que os próximos meses serão muito difíceis e vai depender não só do tamanho da crise, mas do desgaste de Bolsonaro. A outra possibilidade são os processos que estão em julgamento no TSE, que deveriam ser confirmados pelo Supremo Tribunal Federal, que vai levar à cassação da chapa eleita. Eu não creio, acho que é muito pouco provável essa hipótese, mas pode ser que no curso das disputas entre o presidente da República e o Poder Judiciário, isso se torne algo viável.
O outro cenário terrível é o cenário do autoritarismo legal, que tem como inimigo a política, o direito, as instituições, e que deverão ser enfrentados como forma de realizar algumas das promessas de Jair Bolsonaro. Todos temos conhecimento de tudo que ele disse ao longo da sua vida parlamentar, mas também na campanha eleitoral, sobre essa forma de, pela força, gerir a política brasileira. Quais são as chances disso acontecer? Eu acho que são reduzidas, apesar de acreditar que a sociedade autoritária vive dentro da sociedade democrática. A sociedade democrática, por meio de suas instituições, oferece contenções e jaulas, não é, que seguram essa sociedade autoritária, mas, de todo modo, isso é latente e, se não combatermos o bom combate, isso pode ser superado pela força. A dicotomia autoritarismo e democracia é uma questão de barreiras. E o papel dessas instituições é segurar, não é, essa tentativa que não está só na política, mas também em parte da sociedade, que também é uma forma de ser política. Nós estamos esfarelando o modelo construído ao longo dos 30 anos da redemocratização. Isso não é só em 2018, já em 2014, 2016, isso veio sendo esfarelado, e, obviamente, isso tem a ver muito com o papel dos militares na política, que parece que estão numa encruzilhada entre o gosto por alguns benefícios e, do outro lado, algumas dificuldades. Não é? Esse cenário tem algumas limitações. Primeiro, que a população não está muito afim de mais ditadura. Depois, há uma força nos partidos de oposição. Depois, haverá uma pressão internacional terrível se fechar o regime. Depois, num cenário de epidemia, isso não se sustenta, porque vai ter que ser mudada a forma de gestão dessa pandemia o quanto antes. E quinto, as instituições não circulam como esse, não só as instituições como o Poder Judiciário e o Congresso, mas também instituições como a CNBB, a OAB, a imprensa e vários outros grupos da sociedade civil organizada. De todo modo, é possível, inclusive, que nada disso aconteça e fique como está, né, nesse sofrimento eterno que estamos vivendo de um desgoverno e da falta de rumo e de desagregação social que o Brasil está vivendo. De todo modo, já concluindo, viu, Alan, eu tenho certeza que eu já estou perto do meu tempo aí, não é? Eu quero dizer que nós temos um compromisso com a democracia, e a Igreja Católica também. Ao longo do tempo, desenvolvemos uma série de discursos e práticas sobre a política e a democracia. Por exemplo, na época da ditadura civil-militar, depois no processo de redemocratização, após a Constituição, e durante todo esse século é inegável o nosso compromisso com a questão democrática. Na Conferência de Aparecida, que foi em 2007, já havia uma constatação do progresso democrático ao lado de diversas formas de regressão autoritária por via democrática que, em certas ocasiões, resultavam em regimes de corte neopopulista. Aqui eu estou citando o documento de Aparecida. Ao mesmo tempo, a Igreja Católica discute que uma democracia sem valores torna-se facilmente ditadura e termina traindo o povo. Talvez a maior contribuição da Igreja Católica e de outras igrejas é definir quais são os valores democráticos. E aí eu vou acabar e encerrar esse primeiro momento para ouvir com atenção e com muita vontade o José Geraldo, né, dizendo que o Papa Francisco, né, tem insistido no sentido de que a democracia exige uma educação, a cidadania exige uma formação. E, nesse sentido, diz o Papa Francisco, ainda em 2019, que é compromisso primordial do católico a defesa da democracia, especialmente na América Latina. É dentro desse contexto que nós temos que encontrar uma forma de continuar preservando a democracia, porque o preço da democracia é a eterna militância, parafraseando frase famosa do século passado a respeito da liberdade. Não tenho dúvida que esse debate é profundo, deverá ser feito em diversas formas e em diversas ocasiões, e, além disso, com o brilhantismo que nós teremos agora com a fala do Zé Geraldo. Agradeço o tempo, agradeço a oportunidade e desejo muito dialogar sobre isso, como com os participantes desse diálogo virtual. Obrigado. Bem, nós que agradecemos aí, Melilo, por sua participação. Olha, Fernando,
Quando ele falava, não estava abrasando o nosso coração aí? Fala sério, não estava, Fernando? Daquela vontade. Eu falo assim que tem discurso. Ontem a gente ouviu o padre Júlio Lancelotti, um sermão maravilhoso dele. Agora a gente escuta o Melilo, nosso coração vai se abrasando. A gente vai ficando um pouco mais renovado em Pentecostes, não, Fernando? Com certeza, alimentar esperança através da realidade. Eu acho isso importante. Há quem diga, né, que a espiritualidade está na realidade. E aí o que o Melilo traz, Melilo a gente já conhece, também tem, né, assim, a história nas veias, graças a Deus também. Então, por isso, é muito importante. Como é que a gente trabalha a esperança nesses tempos de pandemia, de crise política, de tantas posturas, né, de aversão mesmo, posturas claras, e o que pode acontecer? E aí o que Melilo traz para a gente de reflexão. Melilo, eu quero só trazer aqui algumas participações, né, de várias pessoas, claro, agradecendo, algumas muito comum para a gente. O próprio Padre Hernani dizendo, olha, Padre Hernani, acompanha com muito interesse a conversa, parabéns e abraço. Né? Tem uma pessoa aqui que mandou um recado direto para ti, amigo, dizendo que foi a Júlia, não foi? Cadê a Júlia aqui? Xoxala. Júlia, sempre bom te ouvir, Melilo. Júlia Barros, quem fala, quem traz essa expressão. O Vicente traz uma questão. O que o futuro vislumbra? O nosso processo democrático tem estrutura para fazer face à necropolítica ou podemos esperar que o processo democrático seja dominado e apropriado pela necropolítica? E aí tem mais algumas expressões de admiração, né? O Márcio também cumprimentando. Tem uma reflexão, tem duas expressões que o José Soares, o José Carlos, né, trazendo para a gente ele está dizendo assim, se a facada ajudou muito na última eleição presidencial, pois o candidato tinha desculpa para não comparecer a debates. Agora a pandemia ajuda também, pois impede que o povo vá para a rua pelo impeachment, e não há falta de motivos. Tem a expressão também, tem uma expressão que sempre dizendo assim, não devemos aceitar ameaças à democracia, que é a Maria Luísa da Silva. E aí continuamos, né? Só mais uma que o Padre Onivaldo está dizendo, obrigado, Melilo, muito bom tomar contato com este cenário. Não se lembra de mim, estivemos juntos com algumas reuniões anos 80 e 90 na comissão e na PJ. Você como militante da PU, Pastoral Urbana, né? Bom te rever. É isso. Os velhos amigos se encontram nas redes sociais, meu amigo. Não tem como fugir, né? Daqui a pouco o Melilo vai responder essas perguntas. Quero pedir a você, internauta, tanto pergunta quanto manifestações, opiniões, fique bem à vontade mesmo. Eu quero pedir para você que está nos acompanhando no YouTube para assinar o nosso canal, para a gente reforçar este canal aqui da Comissão Justiça e Paz. Tem sábado, tem um programa Justiça e Paz e uma vez por mês nós temos aqui essa conversa. E agora vamos ouvir o nosso professor José Geraldo, que estava também com o coração abrasado, com a vontade de falar, com vontade de dizer, e eu tenho certeza que você que está nos acompanhando vai curtir muito as palavras do nosso professor José Geraldo. Fique à vontade, mestre. Bom, depois da fala do Melilo, o abrasamento pode virar cinza e arrefecer as expectativas. Mas eu estarei contemplado porque é um encontro de anos e anos de convivência, quando ele ainda era da pastoral universitária, viu, Fernando? O U aí é de universitária. Ah, E tá. que, e que agora, claro, com essa barba cultivada, não é? Ele já perdeu a dimensão do universitário e está na senioridade. Então, é uma outra dimensão. Mas eu acho importante dizer, sim, de termos os dois, ambos, pela nossa convivência, a chance de estar nesta conversa com este tema, que é um tema caro e relevante, que é a importância da democracia e os riscos atuais, né? E tendo ouvido o Melilo, que, como sabemos, é um hábil formulador de análises de conjuntura, não por acaso
ele tem participado deste elemento nos encontros da Comissão Episcopal na CNBB e, portanto, desenvolveu essa habilidade de ir ao essencial e se circunscrever no tempo às exigências das questões mais relevantes, né, mas sem perder o fio agudo da seleção dos temas e da percepção do que, por exemplo, no nosso caso aqui, incumbe discutir que a contraposição entre um valor tão bem estruturado no desenvolvimento da nossa sociedade e os riscos que se põem nessa conjuntura, né? Então, é uma alegria, e com o Melilo a gente tem convivido em muitos ambientes acadêmicos, políticos, mas também no âmbito pastoral. Nesses 3 mandatos que ele exerceu, nós convivemos concomitantemente alguns deles, e, por exemplo, numa dessas ocasiões, tivemos a chance, juntamente com o padre Hernani, que aí está nos ouvindo, de, no âmbito da CNBB, trabalhar uma grande discussão sobre ética, justiça e direito e transformar isso num livro de referência que ainda hoje orienta o debate sobre as perspectivas teóricas e éticas de um judiciário capaz de ser garante da cidadania e da democracia. Então, na medida que o Melilo falava, eu evocava a responsabilidade de ter tentado traduzir em vários momentos esses processos que ele tão bem articulou na sua exposição. Em 88, por exemplo, representando a Comissão Justiça Brasileira de Justiça e Paz, eu tive a chance de fazer exposição no âmbito de uma das comissões de Cidadania e Direitos na Constituinte, e ali já trazer esses elementos construídos da nossa experiência democrática, que tiveram muito fortemente na tradução pastoral o seu sentido mais qualificado, aquilo que ele, com Boaventura, chamou de expressão democratizante da democracia, né? Os instrumentos de participação, na linguagem das declarações pastorais, as alavancas de transformação social, e nos coube ali tentar traduzir enquanto interlocutores dessa igreja já ali em saída, né? Então, eu diria assim que é uma experiência evocativa, e que, depois da fala dele, me leva a, não tendo que repisar os belíssimos argumentos que ele trouxe, tentar um outro viés de focalização dos temas propostos, mas que coincidem absolutamente no tocante às nossas motivações, às nossas mobilizações e aos nossos compromissos, né? O primeiro deles é dizer que tudo que o Melilo coloca e que está na base da convocatória desta nossa reunião põe em causa a questão do risco. O risco não é uma palavra elegante ou uma palavra eloquente. O risco é uma categoria analítica da realidade. E os sociólogos mais presentes no debate temático deste campo na nossa conjuntura, há pouco o Vicente Sérgio evocava o Achille Mbembe e a questão da necropolítica, e com ele o problema da biopolítica de seu interlocutor principal, que é Michel Foucault, né? Os sociólogos têm dito que o risco é uma questão crucial no plano da modernidade e de sua complexidade, porque, em última análise, ele é a expressão dos perigos que a gente vivencia e que representam as condições de insegurança que se abrem como respostas possíveis a partir dessa perspectiva de risco que afeta o social nas condições dramáticas, complexas do mundo atualmente em que vivemos, né? Então, vários sociólogos, Ulrich Beck, Anthony Giddens, Rafael de Giorgi, trabalharam especificamente esse tema do risco para pensar a questão da interpelação de como lidar com esse processo da nossa
condição moderna, ou, e alguns dirão, pós-moderna, né? E o problema do que eles trazem já é em si uma alusão ao que isso representa como afetação da questão da democracia. Porque, em geral, eles dizem que o risco principal é trocar, né, as condições problemáticas, interpelantes, imaginativas, impulsivas da expansão do democrático como condição de emancipação do social e de abertura para o humano se realizar mais plenamente, e a contraposição em que isso se dá em contextos em que a disputa dos bens da vida se embate entre a distribuição justa e a acumulação egoísta. Quer dizer, o debate entre a dimensão acumuladora, perversa, pecaminosa do capitalismo, que é o modo de produção em curso, e o legado que nós cristãos, por exemplo, recebemos de nossa fundação, que é distribuir a cada um conforme a sua necessidade e o seu trabalho. Está lá nos Atos dos Apóstolos, para fundar a comunidade cristã e introduzir uma sociedade de bem viver, de bem-estar, né? Então, o problema que está em causa é um pouco o que o Melino trouxe para dizer que a primeira tentação que está na base desses riscos é a tentação da exceção. Quer dizer, o que temos ouvido aí entre a economia e a acumulação e a vida, como optar. E a gente já tem tido as experiências, essa pilha que se acumula de dor, de sofrimento, de exclusão, de mortes pela perversidade do vírus, não porque o vírus seja perverso, mas porque a forma política de fazer a gestão do seu enfrentamento mostra uma perversidade sobre as opções que se abrem. Vamos abrir tudo, vamos fazer a economia funcionar, a vida cobrirá com os custos da história, na tragédia humana, né, o sacrifício que o presente cobra do social para garantir o futuro. Né? A angústia de Vicente Sérgio sobre o futuro. Né? Então, a exceção é essa maneira de pensar que, ao invés de encontrar no social estratégias, inclusive democráticas, para construir alternativas que apontem para um futuro de dignidade, de bem viver, de fartura, de decência, de paz, de justiça, né, se coloque, né, opções subordinadas a princípios de força e autoritários, né, que assegurem a concretização dessas práticas perversas da acumulação. Então, esse é o quadro geral que eu acho que está na base do que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo. A exceção colocada como uma tentação ao custo do sacrifício da dignidade e da vida humana, e que, como disse o Melilo, nos coloca diante de um triplo dilema. Né? Sopesarmos em nós próprios o significado social do valor da democracia como um processo que qualifica a nossa expectativa de uma vida digna, tensionarmos as nossas opções entre o autoritarismo e a possibilidade problemática de discutir alternativas que não superem os riscos, mas lidem qualitativamente com ele, por exemplo, no tocante às opções que nós fazemos em torno de sufragar ações políticas, ações públicas, políticas sociais, políticas públicas que assegurem a dignidade da vida e da existência. E, finalmente, de tomarmos posição ética, ou, como disse o Melilo, derivada do conjunto de valores que é a nossa forma de pensar o mundo, para poder não discutir se há um futuro, porque futuro haverá, mas discutir qual o futuro que nos cabe contribuir, realizar e sob que condições. O Melilo indicou as alternativas políticas e
concluiu lembrando o Papa Francisco. Eu quero aqui, nesse tempo que me resta, resgatar o Papa Francisco, porque é a nossa leitura de referência no tocante ao que implique nós assumirmos posicionamento, assumirmos condições de compartilhamento de projetos comuns, projetos que carreguem essa sustentabilidade em termos de ética, em termos de valores. Para o debate, eu passei os olhos na web e busquei algumas inferências que ligassem o Papa Francisco ao tema, o risco, por exemplo. Então, já começa com o Papa Francisco, numa mensagem que ele fez recentemente e que foi publicada em Eclésia, dizendo que a pandemia mostrou despreparo da sociedade para lidar com os impasses que ela traz para a governança e a ação comunitária, a ação fraterna. E muitas de suas exortações têm sido no sentido de trabalhar a busca, que o Melilo chamou de condição pedagógica do exercício do social, para superar esse risco, que é um risco de obstáculo. Também vi que o Papa Francisco alerta para os vícios e os perigos do mundo virtual, lembrando, né, que esse mundo, que é tecnologicamente importante, é simultaneamente alienante, porque, às vezes, configura o que Boaventura de Souza Santos tem chamado de comunidade de solitários, e que, por sua vez, nos demite de um protagonismo que nos fizesse usar os meios, como estamos fazendo agora, para instituir uma comunidade de solidários. Quer dizer, vencer o risco que o obstáculo ou o perigo do mundo virtual traz, e que o Papa lembra, né, é a política feita no sofá. E de onde vêm os demais vícios derivados dessa inapetência, dessa dependência desses sistemas, e parte de aditivações que as drogas, o álcool, o fumo, o sexismo, um conjunto de bens, inclusive a própria internet, que já preocupa a Organização Mundial de Saúde por conta do que produz de malefício no despreparo dos usuários. O Papa adverte para o risco da violência contra as mulheres pelo confinamento, e que é uma condição que os agentes das políticas de segurança e de direito têm mostrado, né, agravadas pela convivência não mais afetiva, não mais amorosa, produzindo contra a mulher a sobredeterminação da exploração do trabalho doméstico e da violência que chega ao feminicídio, né? E aí é que vem o futuro inscrito naquilo que o Papa Francisco tem exortado, que é chamar os movimentos sociais para a missão de refundar a democracia e fazê-lo numa atitude de combate à desigualdade, ao governo do dinheiro e, ao mesmo tempo, de descolamento, de alienação da função da política para realizar o bem comum. Por isso que o Papa Francisco diz que o cristão, eticamente, não pode se demitir da ação política e que, neste caso, a política com P maiúsculo, a política no seu melhor sentido, é o exercício de uma forma amorosa da caridade por conta de ser uma condição de fraternidade, de misericórdia, de compromisso, de solidariedade na cooperação, no compartilhamento, que é o que nós estamos assistindo em muitas situações, nesse que parece ser um desgoverno, que não faz uma campanha, que, ao contrário da tendência do mundo, convoca a sociedade para se desarmar diante dos riscos e da ameaça. Agora, por último, veta o dispositivo que manda usar máscaras nos presídios,
que quer colocar as crianças em condição de afetação direta nas escolas, quando todas as condições mais científicas, mais razoáveis, mais do senso comum apontam noutra direção, quando há exemplos enormes e imponentes pelo que se fez de experimento no mundo para enfrentar esse processo, e que, portanto, já não é mais especulação, é efeito demonstração, é exigência de imitação, é pedagogia de seguir o modelo. Né? Contra tudo isso, diz o Papa, o cristão precisa se envolver com a política, não se demitir da sua responsabilidade e se inserir no social para recuperar do social as estratégias de organização, de mobilização, de definição de alternativas, como a gente tem assistido nas comunidades indígenas, lá onde menos assistidos, onde mais dificultosamente chegam os equipamentos, os indígenas buscarem as suas tradições ancestrais e as suas medicinas para poder superar o que representa o dano sanitário dessa pandemia. Temos visto nas comunidades de bairros, nas favelas, a comunidade se organizar, eleger presidentes de rua, eleger sistemas de gestão da economia comunitária, contratar ambulâncias, respiradouros e fazer aquilo que o governo não faz, porque não tem uma política, porque se desorganizou, porque não gera coordenação. Não fossem os governadores e os prefeitos, e nesse exemplo maravilhoso que é o consórcio de governadores do Nordeste, criar no mecanismo amplificado do federalismo mais inteligente possibilidades econômicas, de coordenação, de economia de recursos, de compartilhamento de bens, um sistema que abrandasse a ameaça, né? E nós estaríamos nesta situação de sermos hoje, por indicação de todas as análises, de maior incidência da virulência da pandemia e um lugar onde, possivelmente, nas condições da nossa não política, a recrudescência da pandemia pode se dar de forma mais violenta. E aí, já devo estar concluindo, eu queria destacar, exatamente para satisfazer um pouco as expectativas do que levanta Vicente Sérgio, do que se coloca como expectativa de um futuro a ser construído por nós, as palavras do Papa dirigidas aos movimentos sociais no seu terceiro encontro, quando ele, se referindo às condições de risco que exploram o medo, o desespero, que vendem fórmulas mágicas, que fomentam ódio, crueldade, ou que optam por um bem-estar egoísta e até de uma segurança ilusória, diz o Papa, sabemos que, enquanto não forem radicalmente solucionados os problemas dos pobres, renunciando à autonomia absoluta dos mercados e da especulação financeira, e atacando as causas estruturais da desigualdade social, dos mercados e da especulação financeira, e atacando, não se resolverão os problemas do mundo, e, em definitivo, problema algum. O futuro da humanidade não está unicamente nas mãos dos grandes dirigentes, das grandes potências e das elites. Está fundamentalmente nas mãos dos povos, na sua capacidade de se organizarem e também nas suas mãos que regem, com humildade e convicção, este processo de mudanças. E, com isso, agir de maneira a que, no engajamento ético e fundante em valores, aos fundamentos das ciências, inclusive das ciências sociais, e da fé, vencer o principal e mais grave risco, o risco de se deixar encaixar no convite a entrar na grande política. Por isso que esse é o fundamento que nos convoca agora no tocante ao valor que a democracia tem para a nossa capacidade de um agir cristão e ético, nos comprometermos,
saímos do sofá, saímos para a rua, saímos para a comunidade e construir as condições de protagonismo orientadas por uma ética que, na solidariedade, defende os valores da democracia e do bem viver. Então, eu agradeço, foi um jeito de escapar da armadilha que o Melilo me colocou, subir ali para a Praça de São Pedro, de lá me apoiar, o que muitos cristãos não estão fazendo nessa maravilhosa pedagogia da dignidade humana e da cidadania, que hoje tem no Papa São Francisco a maior referência global. É dele que vem a ideia, quando os governos são avaros, são perversos, são mesquinhos, de pensar um salário universal, para que nenhum trabalhador fique sem salário, sem direito e sem dignidade. É dele que vem a perspectiva de pensar o valor da democracia como exigência do compromisso do cristão com uma sociedade de valores. É dele que vem a coragem para confrontar os riscos e não sucumbirmos à ilusão da excepção, marcarmos definitivamente do que está aí posto, que é a perversidade da necropolítica, né? Aquilo que ele chama a sociedade do descarte do humano, que se apoia na ilusão do supérfluo, como a gente assistiu recentemente nas cenas de um afrouxamento de postura de saúde, de postura comunitária, municipal, e os bares e as madames, no seu discurso de hipocrisia, dizendo que o povo gosta de ficar na rua, não precisa dar bolsa nenhuma para eles, ou nem esmola, ou de uma juventude hedonista, né, que se aliena no consumo e que perde a dimensão da dignidade do humano. Né? É o nosso papel e eu acho que é o que nos propôs esse encontro de hoje, e eu aqui muito feliz de fazê-lo com o Melilo, com quem só não morro de saudade, porque a gente tem encontrado outros espaços para discutir questões com esse Jaez, como agora mesmo nós estamos discutindo lá no Pará, né, a implantação da BR-163 e a exigência de que, contra o desenvolvimento do egoísmo, se preserve o desenvolvimento da dignidade e que se deva ouvir as comunidades indígenas, porque é um direito humano inscrito nas normas de direito internacional de direitos humanos, inscrita na Laudato Si, né, de pensar um desenvolvimento que seja de respeito, de valorização da mãe natureza. Obrigado, Alain. Obrigado, Barbosa, o Fernando. E como o Melilo trouxe a barba para homenageá-los, eu deixei as minhas de molho. Tá certo? Professor José Geraldo de Souza Júnior, você é um profeta, viu? Você é um profeta. A sua voz tem que ecoar por sobre os telhados desse Brasil. Começar ali pelaquela nossa esplanada, mas ecoar por todo o Brasil. Você é um profeta. Eu me contento com a rua da dignidade, a rua onde cada um é mais o outro, a rua da procissão, do comício, da reivindicação social. A gente quer mais um pouquinho. Podemos querer mais um pouquinho, além da rua. Gente, olha, agradecer muito. Tem muita gente nos acompanhando, principalmente no YouTube. No Facebook temos menos pessoas, mas agradecer você que está no Facebook, agradecer você que está no YouTube, pedir mais uma vez a você para assinar o nosso canal. Você vê que conversa maravilhosa que está havendo hoje. E tivemos outras que você talvez que esteja chegando aqui a primeira vez perdeu, mas teremos outras também muito produtivas. E agora a gente vai abrir aquele espaço para ouvir o que os nossos internautas colocaram. Eu quero deixar aqui especialmente duas perguntas, tanto para o Melilo quanto para o professor José Geraldo, a partir das exposições colocadas. Primeiro, o Melilo trouxe a questão da pesquisa, né, dos 75% de apoio à democracia. Eu quero saber da impressão tanto do Melilo quanto do nosso professor
Se as pessoas que responderam, se é possível saber, né, entendem o que é democracia, porque o que a gente viu de manifestação antidemocrática falando que era democrática no Brasil nos últimos meses não foi brincadeira. A pessoa pedia intervenção militar dizendo que estava lutando pela democracia. E até para resgatar a história dos nossos presidentes generais nos anos amargos de chumbo no Brasil, todos eles falavam que estavam defendendo ali a democracia. Então, será que o nosso povo não está deturpando o que é democracia para a gente ter essa expressividade histórica em favor da democracia? É uma pergunta. E a outra, se realmente meu coração fica apertado e com medo de haver uma ruptura institucional. A gente vê o presidente, aquela proximidade com os militares, tanto o professor José Geraldo quanto o doutor Melilo viveram esse período. Eu vivi pouco porque era adolescente na saída. Tem razão de eu ficar preocupado numa possível ruptura institucional e de repente a nossa democracia ir pro ralo? Deixa essas duas perguntas. Fernando Barbosa traz os nossos internautas aí, Fernando. É ótimo, Alan. Olha só, dando sequência, né, tem vários cumprimentos que eu acho que é importante nós lembrarmos. O padre Manuel Godoy está acompanhando com atenção e gostaria que fosse aprofundado, então, nesse tema aí que o Alan já trouxe, né, o papel dos militares na atual conjuntura. E aí temos, olha só, a própria irmã Maria Inês, que ela está hoje na presidência da Conferência dos Religiosos e Religiosas do Brasil, está aqui presente, e elas têm aumentado muito, viu, Melila, a participação aqui junto com a gente aqui na Comissão de Justiça e Paz do Distrito Federal e também já na Comissão Brasileira. A irmã Maria Inês tomando posturas que eu acho uma profetisa na nossa história, muito boa. Saiba, irmã Maria Inês, da nossa admiração. E aí também outras religiosas também que estão presentes, certo? Trazendo aqui sempre a admiração, né? E depois eu vou conseguir lembrar aqui os nomes. Eu fiz uma lista dos nomes que estão presentes aqui das religiosas. A nossa democracia, está falando Maria do Carmo, que ela é lá de São Luís, da Comissão de Justiça e Paz de São Luís do Maranhão. A nossa democracia corre um certo risco ou não da não prática de justiça e paz, atribuído pelo governo Bolsonaro, que insiste em agir dessa maneira, prejudicando a maioria da população. Tem uma pergunta aqui que é da nossa própria comissão, né? O que seria mais danoso ao nosso país? O impeachment ou a continuação desse governo tal qual se mostrou até aqui? Sei que não é uma questão simples, tão pouco superficial. E aí também, Maria do Carmo, o governo que está aí só faz alimentar o vírus da pandemia, para que o povo mais vulnerável padeça, pois não se importa de jeito nenhum com esse povo. O Vicente Sérgio faz uma reflexão. Penso que nesse debate, o que mais afeta o sentido da participação do cristão e da cristã na política é o anacronismo do fundamentalismo. A irmã Patrícia, que eu acho legal, que aí o Alan estava falando, né, sobre tempos de Pentecostes, e ela falou da luz, da lucidez que o Melilo expressou. E ela também traz uma questão aqui. Você concorda com o que disse um bispo? O magistério do Papa é uma bússola segura para orientar todas as futuras atividades? Coisa aí que já o Zé Geraldo já estava trazendo para a gente, né? Padre Onivaldo, mais uma vez, dizendo o profeta José Geraldo, também eu entendo assim, um homem que anuncia e denuncia características dos profetas. Zé Geraldo, para mim, e ele, Padre Onivaldo está dizendo isso, né? Compromisso no caminho. E o padre, deixa eu ver aqui, Padre Manuel Godoy, quem falou que o povo da rua não merece ser socorrido foi a esposa do governador de São Paulo. O profeta Amós a chamaria de... Como é que é? Baçã. O profeta Amós o chamaria de vaca de Bazã. E Jovita manda um abraço ao Melilo e também ao professor José Geraldo. Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma
Então, eu quero, desculpa, Alan, só mais uma coisinha, né? Sim. Quero lembrar, então, eu fiz uma lista aqui das religiosas e outras pessoas que estão participando, mas foi mais das religiosas, né? Irmã Maria Inês, como já tinha citado, Irmã Patrícia Silva, Irmã Maria Luísa, Irmã Maria de Fátima e Irmã Roseni, lá do Piauí, né? E também todo o nosso povo que está aqui presente, que está participando, claro que a gente não deixa de reconhecer, né? Sua presença, sua participação. Se inscreva no canal, vocês são sempre bons. Agora apareceu aqui, né? A Irmã Maria Inês está agradecendo, Juntos pela Vida e Democracia, a Irmã Maria Inês falando. Muitíssimo boa conversa de justiça e paz hoje. Ótimo. Prontinho, Alan? Vamos lá, então eu vou devolver a palavra para o Melilo, e aí você fica à vontade aí para responder as manifestações dos nossos internautas, Melilo. Eu vou tentar, viu, Alan? Eu estou impactado pela fala do Zé, que sempre me deu juízo. O Zé me tirou do ponto mais esquisito da política estudantil e me deu régua e compasso. Eu agradeço muito sempre a isso e eu tenho a vontade de conviver com o Zé. Eu queria, obviamente, agradecer os cumprimentos de todas e todos, não é? Especialmente aí, deixa eu ver se eu me lembro, eu anotei aqui. Vou começar pelas mulheres, que as mulheres têm preferência na nossa igreja, né? A Maria Luísa, a Maria Inês, a Roseni, a Patrícia, a minha querida Jovita, a minha queridíssima Júlia, com quem eu fui catequista nos anos 70 na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Taguatinga, e, obviamente, os queridos amigos Hernani Pinheiro, José Márcio, José Carlos, Univaldo. Eu não vou chamar aqui ninguém de padre nem de irmã, por uma razão única, é porque na nossa tradição evangélica os títulos não são muito benévolos. Eu me lembro da expressão de Mateus, que diz: vós, em troca, não lhes deixeis chamar rabi, nem chameis a ninguém seu pai na terra, nem tampouco lhe deixeis chamar mestre, exceto, obviamente, o professor José Geraldo. Então, eu vou usar dessa intimidade, porque todos, o padre Nivaldo, aí o Nivaldo, são todos aí de muita boa recordação, viu, Nivaldo? Eu lembro claramente da sua paciência comigo e com meus argumentos na época da pastoral de juventude e também da pastoral universitária. Além da sua misericórdia de não ter me expulso da arquidiocese, como deveria ter acontecido, dado o grau de subversão que a gente fazia naquela época, né? Então, eu estou dizendo isso porque me sinto muito confortável, muito alegre de estar conversando com todas e todos. Eu queria tentar responder algumas questões, as outras, obviamente, eu vou passar um pouco de maneira superficial. E eu queria dizer que essas ameaças são ameaças que estão na estrutura da política. Pensemos na liberdade. O José trouxe à luz aí o pensamento a partir de Foucault, da necropolítica, do Achille Mbembe, e eu tenho trabalhado muito com um filósofo coreano-alemão de nome Byung-Chul Han, que discute não apenas a biopolítica de Foucault, mas a psicopolítica. E ele trabalha com a hipótese de que nós estamos num processo de abrir mão da nossa liberdade. E essa liberdade, ela se esvai especialmente pelos mecanismos de controle que são colocados pelo indivíduo à disposição de estruturas empresariais e do próprio Estado, especialmente pelas redes sociais. Ou seja, diz o Byung-Chul Han, há um livro chamado Psicopolítica, em que ele defende exatamente essa ideia de que nós já vivíamos uma crise da democracia porque vivíamos uma crise da liberdade. E essa liberdade, ela se deteriorou a partir dessa relação entre vários processos, especialmente numa sociedade neoliberal. Esse neoliberalismo, que é diferente do clássico liberalismo, ele traz consigo um movimento em que a democracia, que era uma relação específica dentro da ideia de Estado e de política, ela é contaminada e dominada pelo mercado,
um mercado de distância muito grande da prática tradicional de produção, de comércio, de trabalho, mas que se insere num capitalismo financeiro que gera um totalitarismo. E aí eu já não estou citando mais o Byung-Chul Han, mas citando o professor Eugênio Raul Zaffaroni, com quem eu tive a oportunidade, no seu mais recente livro sobre o tema, ele tem um longo texto a respeito do totalitarismo financeiro que ataca a democracia e destrói a nossa sociedade política. Então, me parece que esse grande fundo de ameaça vai causar situações em que, por exemplo, há o crescimento de gente com o objetivo, ou de grupos políticos com o objetivo de aumentar na sua disputa um maior controle dentro desse Estado. Eu acho que nós estamos vivendo isso agora. E estamos vivendo dentro de um modelo diferente de hiperpolítica, em que a colisão virou parte do conflito. Vejam como é difícil atender o chamado do Papa Francisco de fazer a boa política por meio do diálogo. Vejam como é difícil a construção de um poder civil não tutelado pelo poder militar. Parece que foi o Manuel e uma outra pessoa, o próprio Alain, que discute essa hipótese do crescimento. Os militares na América Latina, especialmente no Brasil, sempre se meteram na política, algumas vezes num formato um pouco mais democrático, foram candidatos, por exemplo, no século passado, o general Dutra e o brigadeiro Eduardo Ramos disputaram as eleições de maneira democrática. Em outros momentos, tiveram a presença de força, e isso levou, por exemplo, à República, isso levou, por exemplo, à experiência da ditadura civil-militar de 1964. E essa ideia é contrária ao atual modelo constitucional brasileiro. A Constituição de 88 rompeu com essa hipótese de um poder moderador. A gente vê aí alguns terraplanistas constitucionais defendendo que há um artigo da Constituição, o tal do artigo 142, que permite algum tipo de presença militar na política por vontade própria, ou mesmo por vontade de outro poder que mude a forma de governo e o sistema democrático. Isso é de um terraplanismo jurídico, constitucional e político que como venceu o ódio, a inteligência e a paixão pela ignorância nos tempos atuais, que é algo que acomete diversos setores. E aí eu entro um pouco na preocupação do obscurantismo ou do fundamentalismo, que alguém ressaltou, eu não guardei o nome, para dizer que nós temos esse problema do obscurantismo, inclusive a partir de setores da própria Igreja Católica. Eu gosto de começar falando mal de dentro, para poder falar mal depois para o povo de fora, da porteira para fora. Da porteira para dentro, nós encontramos ainda muitas práticas dentro da nossa Igreja Católica que desconsideram a imanência da encarnação de Jesus Cristo no momento histórico. E quando o fazem, caminham para um obscurantismo religioso e, obviamente, político, porque religião e política são relações que estão imbricadas, que acabam denotando um comportamento absolutamente anti-evangélico. E aí, essa percepção que o Alain faz na sua indagação sobre o que é a democracia é uma percepção permanente. Eu quero insistir que eu não me impressiono com pesquisas. Eu creio que a pesquisa é sempre um retrato. A opinião pública, muitas vezes, é a opinião publicada, e nós temos que ter um cuidado permanente que o preço da liberdade, eu vou repetir, e da democracia é a permanente militância em prol dos direitos humanos, em prol das garantias fundamentais, em prol da redução das desigualdades, especialmente, para dizer o que diz o Papa Francisco, privilegiando os jovens, as mulheres e os pobres dessa América Latina tão sofrida. Do outro lado, eu quero insistir um pouco no sentido de que talvez uma das mais importantes bússolas, se não políticas, mas morais e éticas, é o pensamento do Papa Francisco, que impacta o mundo inteiro. Eu quero recordar que no ano passado, e aí eu concluo, eu tive a oportunidade de participar em Assunção, no Paraguai, de um encontro sobre a responsabilidade dos leigos na política, promovido pelo Vaticano, especialmente pela Comissão da América Latina, a CAL,
e pelo CELAM, que é a Conferência Latino-Americana, e a discussão era exatamente como a mensagem, tivemos a felicidade de receber uma mensagem específica e especial do Papa Francisco, onde estabelece que nós temos uma responsabilidade. É mais do que uma presença, é uma presença responsável. Eu sei que os tempos estão difíceis, eu sei que muita gente está cansada, eu sei que muita gente está no limiar entre uma impotência e outros estão no campo da prepotência. Nós precisamos dessa bússola moral do Papa Francisco para construir a justa potência. Nem a impotência, nem a prepotência. A justa potência de enfrentar esse momento da vida política, social, econômica brasileira, que, repito, será duríssima, no sentido de promover a dignidade humana, especialmente, como sugere o Papa Francisco, levando em consideração os jovens, as mulheres e os pobres. Obrigado, Melilo, mais uma vez. E eu vejo assim que cada vez vocês dois dificultam a tarefa para o outro, né? Porque o Melilo aprofundou bastante aí o tema. E professor José Geraldo, gostaram de eu ter te chamado de profeta. Então vamos manter assim, viu? Mantenha isso. Professor, agora é a sua vez. Vamos lá. O Zé dos bons profetas, viu, Alan? Porque tem profeta que é reclamão, como Jeremias. Ah, sim. Não é? Aí o professor O Zé não está é. nesse nível. O Zé é daqueles profetas animados, veterotestamentários, né? Aqueles que... Nós temos um outro profeta na Comissão Justiça e Paz que é o reclamão. Jeremias. Mandar um abraço para o nosso Jeremias que está aí com a gente. Professor José Geraldo, vamos lá, é contigo agora. Seu microfone, professor, vamos lá. Eu ligo porque meu filho é roqueiro e às vezes ele está tocando o rock dele lá, pode vazar o som aqui. Mas o Jeremias é tão reclamão que o vernáculo criou um vocábulo para designá-lo que se chama jeremiada. Jeremiada, mesmo. Por isso que eu gostei da colocação do padre Godoy. Me diga, Fernando, o padre Godoy é aquele padre que nunca faltou a uma conversa de justiça e paz lá no auditório Dom José Freire Falcão, e parece que não falta nenhuma na rede, aqui nessa nossa rede, será o mesmo. Eu não vi o primeiro nome dele, né? Mas, então, ele começou falando de profetas e ele começou com Amós, que eu gosto muito, que eu acho que é um balizador para a Comissão Justiça e Paz. Não por acaso, na penúltima campanha da fraternidade, a palavra, a chamada, o apelo mobilizador, o tema da campanha era Amós. Quero ver o direito brotar e correr a justiça, qual fonte que não seca. Quero ver o direito brotar e correr a justiça, qual fonte que não seca. Mas o Amós que ele citou, o profeta, é o Amós dessas vacas de Baçã. Vale a pena ouvir a referência por completo, porque ela tem tudo a ver com uma espécie de Sodoma que se instala entre nós e que marca um pouco essa condição do que a gente está vivenciando. Diz o profeta, ouvi esta palavra, ó vacas de Baçã, que estáis no monte de Samaria, que defraudais o tão humilde, que esmagais os pobres, que dizeis aos vossos amos, traze deveras e bebamos. Esta condição que é aquilo que a ética nos mobiliza na nossa cultura fraterna, na nossa cultura de confraternização, de contribuir, de partilhar o pão, de nos fazer companheiros, né? Então, eu queria saudar o padre Godoy, se é o Godoy que eu estou pensando que é, se não for, serviu de Pilatos na minha discussão, entrou no credo para eu fazer a citação de Amós. E me confraternizar com a presença da irmã Maria Inês, que é um exemplo de religiosidade e de profetismo também, de missioneirismo,
né? Acho, na minha opinião, que devemos muito a ela, essa mobilização que criou essa enorme rede de comissões de justiça e paz, porque foi a partir da rede das religiosas e seu espaço de justiça e paz que nós começamos a nos mobilizar atualmente e mais nacionalmente no nosso ministério. Quer dizer, então, queria agradecer muito a presença da irmã. O Melilo e Alain, não nos preocupa, porque nós somos nordestinos e a gente está acostumado aos desafios na praia, na roça, né? Um desafia o outro, são os repentistas. Nós somos um pouco repentistas, né? O padre Hernani está aí, mas o padre Hernani faz o repente na teologia, né? A gente faz na, 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 ah, no pastoreio, aí duplo, tanto o pastoreio das nossas festividades quanto na pastoral das nossas funções. Mas ele lembrou da importância de distinguir as palavras que nós usamos, os conceitos equívocos que nos mobilizam, né? Liberdade, igualdade. Todo mundo usa essas palavras. O filósofo Merleau-Ponty dizia: então quem separa? Se todos nós dizemos as mesmas coisas, o que nos separa? E ele dizia: o que nos separa é o tipo de associação que estabelecemos, o tipo de comunidade na qual nos colocamos em compartilhamento. Os senhores ou os escravos. Então, para o escravo, liberdade é uma coisa, igualdade é uma coisa, fraternidade é uma coisa, para o senhor é outra. Entre as vacas de Baçãs e os profetas, há uma distância que mobiliza os termos e que forma as nossas consciências. Por isso que, embora Melilo tivesse dito que as pesquisas não devem ser levadas a sério, ou melhor, ele não disse que não deveriam se levar a sério, elas não devem ser tomadas dogmaticamente. Ele estava pensando certamente em Paulo Freire, que se baseava numa representação de um sociólogo francês, aliás, de origem romena, que é Lucien Goldman, vinha para o Brasil em 68, o golpe impediu que ele entrasse no país, e que desenvolveu um conceito que o Paulo Freire usa para distinguir o que ele chama de consciência real, essa que as pesquisas medem, que é o nosso momento contingente, no qual a gente tem opinião orientada por uma série de influências e reage, de certo modo, reproduzindo os seus formatos, e o que ele chamava de consciência possível, que é uma consciência reflexiva, que é uma consciência que não é medida pelas pesquisas, pelos surveys, mas que se manifesta quando vivemos um momento de perigo, quando uma situação de crise nos desafia, quando as nossas energias acumuladas vêm à tona e nos orienta à ação. Ele até usava um exemplo dramático, ele dizia: o povo que beijava o chão que o czar pisava era o mesmo que no dia anterior, era o mesmo que no dia seguinte cuspia na sua tumba. Ou seja, essa passagem entre o real e o possível, que é fruto do que a gente acumulou, como a nossa luta por democracia, por emancipação, por capacidade. Naquele depoimento que fiz na Constituinte em 88, me impressionou um fato. Levando aos constituintes o discurso da CNBB, extraído da Declaração Pastoral de 1980 por uma ordem democrática, me espantou o pasmo também dos parlamentares, que não estavam entendendo nada do que eu dizia. E, todavia, até o final da Constituinte, eles eram os senhores do processo, porque no diálogo com o social, eles se evangelizaram na política e descobriram as alavancas de transformação social. Esse processo não morre nunca, está no acumulado tópico da nossa experiência democrática. As recorrências autoritárias são agora cada vez mais episódicas e mais curtas. E a dimensão da luta por construção dos instrumentos de democracia fica no nosso imaginário. Emerge. Olha aí o SUS. O SUS foi o exemplo, demonstração da participação democrática deliberativa e fiscalizadora. Jovita sabe disso, Jovita está aí nos ouvindo, a nossa presidenta. E o SUS, que foi
estigmatizado, que foi contradito, que foi anatematizado até pelo ministro que o exaltou recentemente, até pelo ministro de Saúde que o exaltou, quando a gente teve ministro ainda até algum tempo, agora estamos há 60 dias sem ministro, estamos há 60 dias sem ministro da Educação, e talvez há 2 anos sem governo, não sei, porque não há coordenação da política. O SUS foi recuperado do acumulado tópico do social para ser a referência de uma atenção primária, universal, igualitária, que serviu de sustentação social para o drama dos pobres e dos excluídos, porque não tendo planos de saúde, só tem o SUS. E mesmo esses que têm planos de saúde financiam as ambulâncias aéreas e as UTIs de luxo com o financiamento do Sistema Único de Saúde. Então, está aí, está na consciência, o que impede que se desmantele estruturas como a Fiocruz, que se desmantele estrutura como a educação pública e gratuita, que se desmantele estruturas como a participação democrática. Não é, Melilo? O que estamos lutando para que os índios não percam este requisito, que se não está mais aplicado na normativa interna, e não está só na de governo, porque na de justiça está sendo, veja aí, a resistência no Supremo, a razia contra esses instrumentos, está na nomenclatura normativa do direito internacional dos direitos humanos. Ali, onde os crimes contra a humanidade serão julgados, onde a responsabilidade pela afetação dos projetos de vida serão cobradas, e onde se fará o Tribunal dos Povos contra estes que se assumiram na posição de genocidas ao suprimir da assistência social e da assistência de saúde os bens sociais. Então, eu acho que a gente tem futuro porque sabe exercitar a esperança, como dizia também Paulo Freire, uma voz doce aos ouvidos do Padre Hernani, a outra é Dom Helder, não é isso? O que nos cabe é continuar, como estamos fazendo agora, a esperançar, exercitar a esperança como motivação, mas construir o novo como ação política amorosa, ação política fraterna, solidária. Né? Então, eu acho que essas nossas conversas têm esse objetivo, e esta, mais do que nunca, nos lembrou desses nossos compromissos e nos exercita na mentalidade o aprendizado que tivemos nesta bússola que a do Carmo lembrou, que é o magistério e o exemplo do Papa Francisco. Obrigado. Só isso? Esperávamos mais, né? Você sabe que a gente fica. Nós ficamos aqui nos deleitando com as palavras. Ô, Melilo, a gente é daqueles que, se o comissário de voo dizer que nós somos bem-vindos, a gente pede a palavra para agradecer em nome da tripulação e do. O Alan não sabe o risco que está correndo, Zé. Atenção, senhores passageiros, aí, sob o comando do senhor Fernando. O pessoal se animou nessa segunda rodada aí, não foi, Fernando? Foi sim, olha só. Mas eu acho legal já lembrar, Zé Geraldo, o Manuel Godoy já está dizendo que vocês se conhecem da década de 90, quando ele trabalhou junto com o Chico Itaque, né? Então, então é o outro. Exatamente. O que Mas tá para mim é o mesmo, no amor, no afeto. Sim, né? sim. E esse é o padre Manuel Godin, né? Que também sempre está com a gente e tudo, que também a gente gosta de lembrar e fazer voz aqui. Lembrando o Chico Itaque, que a crônica política chamou de cidadão constituinte, o homem que, pela Comissão Justiça e Paz, levou à Assembleia, galvanizando as nossas mobilizações, os milhões e milhões de assinaturas de emendas populares, o mais rico exercício de participação política democrática que nós aprendemos e no qual tivemos a Igreja, né? Graças às lições do Vaticano II e de Puebla, como igreja de compromisso. Né?
Hoje o Chico Ita é assim, tomando a bandeira com relação à questão nuclear, né? Da Sim, instalação. e outra coisa, é um dos fundadores e dos gestores de todos os períodos do Fórum Social Mundial de Porto Alegre. É um Sim. dos gestores fundadores. Ele lá fazendo todo esse trabalho, um homem histórico, né? Só É o lembrando que diz o Melino, o preço da liberdade é a contínua militância, né? O DN é que dizia vigilância. E, Nós não e o queremos mais vigilantes, nós queremos militantes. Claro, Né? militantes. E Zé, só para lembrar, o Chico também é fundador do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, foi um dos articuladores da Lei da Ficha Limpa, movimento do qual eu tenho a honra de ser diretor nacional nesse momento. Espero cumprir meu mandato, que se encerra em 2022. E o Chico, eu almocei com ele agora em agosto, ainda do ano passado. Ele, do alto dos seus 80 anos, conseguiu, num almoço com mais um grupo de advogados, passar 10 tarefas para todos. Né? Dividiu as tarefas. Então, o Chico é esse exemplo de, aos 80 anos, pensar em novos projetos e estimular a esperança. Esse é um homem que está acima do seu tempo. Né? E tem uma honra de ocupar a cadeira do Chico no MCCE, o que muito me alegra. Que bom. E eu confesso ele. Imagine você quando a gente tinha a comissão de acompanhamento da Constituinte, que ficava na mesa de um lado Dom Ivo, de outro lado Dom Luciano, presidente e secretário-geral, né? De um lado Chico Itaque e de outro Plínio de Arruda Sampaio. Meu Deus, a lista mesmo. Imagine, não é? Mas olha, me parece que a gente tem que saudar alguns que estão nessa conversa. Eu notei, viu, Zé, que o nosso Mauro Noleto entrou aí e saudou a você e a mim, e dizer que o Mauro é um desses irmãos que a vida me deu. Tenho certeza que você tem o mesmo carinho e admiração por um dos melhores cérebros e pessoas que nós temos, oriundo do Maranhão, mas, ao mesmo tempo, um homem do Brasil inteiro, né? Agora, quero dizer para vocês dois, José... Foi nosso presidente aqui em Brasília, da Comissão de Justiça e Paz. Não é meu irmão, é meu filho, embora o pai dele seja o doutor Noleto, que foi presidente da Comissão de Justiça e Paz de Imperatriz do Maranhão, quando do arcebispado de Dom Gregory. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Vocês ficam falando das pessoas aqui no programa, nas conversas, e não sabem se as pessoas estão escutando ou estão assistindo do outro lado lá. Olha quem está aqui nos acompanhando. O Chico Itaker está aqui acompanhando nossa live. Ah, meu Deus. Registrou a idade. 8.8. 8.8. Veja o que é a fé. Nós invocamos o santo e ele aparece. É verdade. É o que acontece quando a gente traz o profeta José Geraldo para as conversas. Exatamente. Chico Itaker. Um grande abraço, Chico. Um grande abraço. Saudade do Chico. Eu quero... Olha só, gente, hoje está acontecendo uma coisa na organização da Comissão Brasileira, que é a Rede Brasileira de Justiça e Paz se rearticulando, e assim, fazendo todo esse trabalho, né, que já era de organização, e hoje, então, a gente está tendo muita participação dessa rede brasileira aqui, certo? Lembra aqui também até o próprio Lenivaldo, que está aqui com a gente também, e tem mais algumas questões que apareceram aqui. Deixa eu só retomar aqui. Cantante, achei interessante como apareceu. Cláudia Águeda manda um grande abraço de apoio e belíssimo trabalho, né? Reflexão e provocações é a que a irmã Clotilde está trazendo. A Carol, a Ana Carolina está trazendo para a gente, né? Acertado. A nossa Carolina? Nossa Carolina, olha só. Grande advogada, viu, Zé? Virou advogada de força.
acertada essa colocação sobre esse obscurantismo, né, que o Melilo trouxe dentro da igreja. Infelizmente ainda acontece muito, né, acontecendo essa questão do que foi falado, né, obscurantismo, fundamentalismo, né. Uma pergunta que a Maria do Carmo faz é o seguinte: por que a prática da justiça, que nos traz a paz do bem viver, é tão difícil de ser entendida e praticada? Jesus mesmo disse que a justiça tem que acontecer antes de tudo. Mais uma admiração do Daniel, falando ótima exposição do professor Melilo, né? O Vicente Sérgio está lembrando uma coisa que está acontecendo agora, enquanto nós estamos aqui nessa conversa. A título de informação, foi desencadeada nesses dias a campanha de autoproteção, A Vida por um Fio, promovida por diversas instituições eclesiais e extra-eclesiais, que também está acontecendo, né? Aqui, essa campanha discute, né, entre outras coisas, essa relação entre democracia e direitos humanos e como essa relação está sendo ameaçada nesses tempos. Tá joia, foi aquilo, Mauro Noite já foi lembrado, e Jovita, que está lembrando quando o Zé Geraldo lembrou, né, ela diz assim, Jovita diz, o SUS é a maior política pública de inclusão do mundo. A Jovita é apaixonada, defensora, e aí ela faz presença, nossa presidente hoje, presidenta, né, da Comissão de Justiça e Paz do Distrito Federal. Obrigado, Fernando. Obrigado, viu? Olha, nós estamos quase chegando aqui ao final e vou passar aí da palavra para o Melilo e para o José Geraldo fazer as suas despedidas, mas eu quero... Os profetas surgiram facilmente aqui hoje na nossa conversa. Então é sinal que a gente está no caminho certo. Quando fazemos memória aos profetas, é sinal que a nossa conversa está no caminho certo. E para passar... Desculpa, só uma coisinha, Alan. Sim. É que quem trouxe pra gente aqui o Caramuru, né, que trouxe o Caramuru pra gente, foi o Lenivaldo Lima, né, de Palmares, de Pernambuco. Quer dizer, quem trouxe foi o Padre Godoy, que trouxe o Caramuru pra gente aqui. Saudade do Caramuru. Inclusive temos um programa especial pro Caramuru que está aí no nosso YouTube. Quem não assistiu, pode buscar aí na nossa lista, na nossa playlist, que tem lá um programa especial que fizemos em homenagem e memória ao Caramuru. Então, para encerrar, eu vou deixar a leitura do profeta Oséias, que é a primeira leitura da liturgia de hoje. O profeta Oséias, que ele fala aqui: eu te desposarei para sempre e te desposarei conforme as sanções da justiça e conforme as práticas da misericórdia. Eu te desposarei para manter fidelidade, tu conhecerás o Senhor. Melilo, a palavra é sua, Melilo. Bom, então, Alan e Fernando, eu quero primeiro agradecer a oportunidade, agradecer o convite carinhoso, agradecer esse espaço que é tão importante para Brasília e para o Brasil, que está dentro do conjunto de iniciativas de justiça e paz, que foram, por suas comissões e pela Comissão Brasileira, fundamentais na reconstrução da democracia brasileira. Quero dizer que eu fico muito emocionado de compartilhar um espaço como esse com o José Geraldo. Vocês não imaginam a importância desse homem na minha vida e na vida de tantos estudantes de direito. Eu me sinto sempre encantado em ouvi-lo. É como ouvir a primeira vez numa sala de aula e depois tive a oportunidade de transformar essa experiência em uma profunda amizade, uma profunda relação e que ainda hoje vou aprendendo. E, ao mesmo tempo, dizer que é tempo de esperança. A gente precisa ter mais esperança, construir mais a esperança. A Maria do Carmo perguntava, e aí eu quero saudar a Maria do Carmo, também o Daniel Lovato e o Vicente Sérgio, que participaram tão intensamente dessa nossa conversa. Me parece que a gente tem a dimensão da justiça, e a justiça, acima de tudo, é a construção real, prática, de uma esperança. E em tempos que nós estamos com tantas crises tão severas, tão graves, parece que a esperança vai esvaindo, vai desaparecendo,
Eu não acredito que, para o cristão, a esperança seja um problema. Se nós defendermos tudo aquilo que acumulamos ao longo da experiência, da fé, com dom e com graça, a esperança é uma oportunidade. Eu vou repetir as palavras de meu querido Dom Pedro Casaldáliga, que dizia: para o cristão, a esperança é a última que morre, e se morrer, ressuscita. Muito obrigado. Obrigado, Melilo. Zé Geraldo, com você agora a palavra, Zé. Eu vou optar, renunciando à minha vocação de parlador, né? De o- trabalhar assim a dimensão poética da vida, né? É, no sentido mais de ser porta-voz, naquilo que, para mim, neste final, representa colocar em interlocução este, este mensageiro que nós temos a felicidade de ter entre nós na Terra, que é o Papa Francisco, né? E que não há um dia que eu não possa reorientar a minha leitura do mundo nas condições mais difíceis, senão por alguma exortação que encontre em cada uma das suas locuções e até no simbolismo da sua presença, como naquela Páscoa, ele absolutamente só numa praça de São Marcos vazia, e, entretanto, a imagem mais compartilhada, a imagem que mais mobilizou o estar junto com ele naquela simbologia do distanciamento, que era físico, porque era sanitário, mas que era uma proximidade humana que juntou todo mundo em torno dele, né? E eu vou então querer aqui finalizar com um trecho que eu separei, que era para o meu começo, mas que eu acho que pode vir aqui para o meu final, que é ainda naquele encontro dele com os movimentos sociais, né? Em que ele diz que ele fala com os movimentos sociais porque fala com quem entende a necessidade de mudar a vida para que ela seja digna, transformar as estruturas. Além disso, porque eles, os movimentos sociais, são semeadores de mudança, são promotores de um processo para o qual convergem milhões de pequenas e grandes ações interligadas de modo criativo, como numa poesia. Foi por isso que vos quis chamar poetas sociais. E também podemos enumerar algumas tarefas imprescindíveis para caminhar rumo a uma alternativa humana diante da globalização da indiferença. Primeiro, pôr a economia a serviço dos povos. Segundo, construir a paz e a justiça. Terceiro, defender a Mãe Terra. Naquele dia, com a voz de uma cartoneira, de um catador de papel e de um camponês, na conclusão, foram lidos os 10 pontos de Santa Cruz de la Sierra, onde a palavra mudança estava carregada de um grande conteúdo, ligado às coisas fundamentais que vós reivindicais. Trabalho digno para quantos são excluídos do mercado de trabalho. Terra para os camponeses e as populações indígenas. Habitações para as famílias desabrigadas. Integração urbana para os bairros populares. Eliminação da discriminação, da violência contra as mulheres e das novas formas de escravidão. Fim de todas as guerras, do crime organizado e da repressão. Liberdade de expressão e de comunicação democrática. Ciência e tecnologia ao serviço dos povos. Ouvimos também como vos comprometestes a abraçar um projeto de vida que rejeite o consumismo e recupere a solidariedade, o amor entre nós e o respeito pela natureza como valores essenciais. É a felicidade de viver bem, aquilo que reclamais, a vida boa, e não aquele ideal egoísta, enganosamente invertendo as palavras e propondo a boa vida. Então, eu
Eu quero ser esse porta-voz. Não são questões fáceis, mas são questões refletidas, são questões que orientam a nossa ação, são questões que nos ajudam a pensar o modo de discernir, nas palavras que todo mundo repete, aquelas que fazem sentido para nós. Palavras como paz e justiça. Obrigado, E Zé. democracia. É claro. Melilo e Zé Geraldo, obrigado por toda a intelectualidade que trouxeram, uma intelectualidade de amor. Porque existe a intelectualidade arrogante, existe a intelectualidade que passa amor. E eu, especialmente, sentir todo esse amor que vocês dois trazem pela democracia, trazem pela nossa fé, né? Pela nossa vivência religiosa, pela nossa vida em comunidade, apesar de todos os obstáculos. Quero agradecer a todos os internautas, quem nos acompanhou pelo Facebook e pelo YouTube. Em nome da Comissão Justiça e Paz, em nome da nossa presidente, a Jovita Rosa, agradecer mais uma vez a audiência de vocês. Continue sempre frequentando o nosso canal, tá bom? Que a gente sempre quer promover sempre uma boa conversa de justiça e paz. Melilo, obrigado Zé Geraldo, obrigado Fernando por mediar a nossa conversa com os nossos internautas. E até a próxima, fique com Deus e Deus cuide de nós. Até mais. Paz e bem.